Opa, fala aí, oitavo ano, tudo de boassa? Chegando aí para mais uma aula, vamos estudar junto aí. Estou na página 205 da apostila. A gente já falou dos aspectos físicos e humanos do Oriente Médio. Agora a gente vai começar a falar das partes econômicas desse cantinho do mundo, né? E lá no começo, quando a gente fala de Oriente Médio, eu levantei três temas, né? Três informações importantíssimas, onde nós tínhamos a posição estratégica do Oriente Médio entre os três continentes, né? Entre a África, a Europa e a Ásia, né? Como uma rota global, né? Da humanidade há muito tempo. Segundo ponto, ser o berço das três religiões influentes no mundo de grande porte, como o cristianismo, né? Primeiro o judaísmo, depois surge o cristianismo, e em terceira posição aí nessa sequência é o islamismo em uma região próxima a Jerusalém. Então, um ponto muito importante sobre o Oriente Médio é essa influência cultural religiosa que o território apresenta. E em terceiro lugar, o tema de hoje, economia. 64% do petróleo mundial está sendo explorado lá. Então, uma economia baseada na exploração de um recurso energético. Não é a única atividade econômica, é lógico, né? Não é todo mundo no Oriente Médio vai viver à base do petróleo, não. Mas é o carro-chefe do PIB da maior parte dos países, alguma coisa relacionada ou a petróleo ou a gás. Então a gente pode listar Arábia Saudita, Oman, Iêmen, é, o Irã, Turquia, enfim, boa parte dos territórios, o Kuwait, cara, o Kuwait que é um paísinho que a gente vai falar no próximo capítulo sobre os conflitos, que o seu território é muito pequeno, mas a sua quantidade de petróleo é fenomenal. Então, com certeza, estes países, dentro de uma expressiva produtividade de petróleo, cara, é o que tem que entender, né? É o que tem que ligar, é o que tem que linkar, tá? Algum país não é um grande exportador de petróleo? Se sim, quais? No Oriente Médio? O que a gente vai pensar de país que não é exportador de petróleo no Oriente Médio? Afeganistão, né, que já em alguns lugares é chamado de Ásia Central, Geórgia, Azerbaijão, Turquia tem gás. Então, assim, são poucos os países que não têm alguma atividade ligada a petróleo, tá? Ou se tem, ser pequena, né? Então, neste caso, nós temos vários conflitos, várias guerras em busca desse recurso. Na verdade, em busca da posse do território que ele tá, né? Lembra que o petróleo é um recurso energético. Então, a sua posição precisa ser explorada, né? Onde ele está precisa ser controlado por alguma entidade, por alguma empresa para fazer a exploração. Então, a riqueza econômica do Oriente Médio está ligada ao gás natural e principalmente ao petróleo. 40 maiores economias do mundo ligadas à produção de todo o PIB estão lá, tá? Então a gente tem, lá, Turquia, Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos como produtores grandes de combustível fóssil. Como eu acabei de falar, a Turquia não tem combustíveis fortes como parte essencial da sua economia, mas tem combustível fóssil no seu território, só que é pouquinho. Então, nesse caso, você tem que pensar que a maioria dos países do Oriente Médio baseia a sua economia nesse produto. Acredito que a maioria de vocês já tenham visto, né, Dubai, por exemplo, com a polícia dirigindo Lamborghini, Ferrari, Bugatti, porque foi apreendida ou porque eles têm. Irmão, aí viu sheiks árabes. Eu vi um vídeo essa semana de um cara que, meu irmão, eu queria ter o prazer de conhecer. É um sheik, um empresário do petróleo, conhecendo uma pessoa, né, um brasileiro. Não sei qual é a relação dos dois, não faço a mínima ideia, mas quando o cara aperta a mão dele, né, um aperta a mão do outro, o cara puxa a mão do bolso uma caixa do iPhone 12, 11, 15, sei lá, de um iPhone novo, desse que não vem com carregador. E toda pro cara, tipo, pô, presente pra você, tá aqui o meu cartão. Não, tá aqui, toma aqui um presente pra você. O cara dá um iPhone, sabe? Meu irmão, como assim? Esse cara tem tanto dinheiro assim que o cara conhece alguém, dá um telefone assim só por achar o cara legal, bonito, simpático, sei lá.
Então existem uma concentração de riqueza, meu irmão, concentração de riqueza muito forte no Oriente Médio. Quem está envolvido com petróleo se deu super bem. Não é uma realidade de todo o país. Eu não vejo o petróleo como uma riqueza social. Eu não consigo estabelecer o petróleo, né? Eu não vejo nenhum país que tenha conseguido exercer a exploração do seu combustível, que é bem valioso no mundo inteiro, e cada vez está ficando mais caro, como algo que reverta numa grande qualidade de vida para a população, uma igualdade social, enfim, né? Uma redução dessa desigualdade social. Na verdade, as maiores fortunas do petróleo são ligadas às maiores fortunas do planeta, tá? Então, quando a gente vê essa construção, né, da Arábia Saudita, de Dubai, meu irmão, a economia é fortemente baseada no petróleo. E aí, olha que tabelinha bonitinha. A Turquia, como eu falei, não tem petróleo, mas tem um PIB muito alto. A posição do PIB da Turquia está relacionada a produtos minerais, tá? Outros produtos que não é ligado a isso. Mas de resto, participação do gás natural no PIB e do petróleo no PIB mundial. E a sua posição no PIB. Enquanto a Turquia está lá zerado nisso, ela tem a posição no PIB interessante. Mas a Arábia Saudita, Irã, cara, olha a posição da Arábia Saudita em relação ao petróleo mundial. Tá? A participação do petróleo do PIB em 2007 do mundo. Então eu estou falando só na Arábia Saudita e Iraque, 37%, meu irmão. Petróleo pra caramba está nesse lugar. Tá? E como eles são importantes para a economia desses países. E isso, como um PIB, é um PIB muito grande. Sim, de petróleo é muito grande. Se eu pensar no Brasil, que se eu juntar o território de todo mundo aqui, não dá o nosso país, né, em espaço territorial, os caras são muito mais ricos. Pensa, por exemplo, no territóriozinho do Kuwait, que é esta pequena áreazinha aqui, com grandes e ricos poços de petróleo. Deixa eu achar aqui os pocinhos, tem uns pocinhos maneiros aqui que é bom de achar. Aqui, ó. Aqui. São essas manchinhas. Esse aqui são áreas. Não, estou viajando, não é isso aqui não. Tô falando... é aqui, ó. Isso aqui é tudo poço de petróleo boladão, meu irmão. Isso aqui tem petróleo a dar pro mundo, né? Literalmente, porque o Kuwait exporta petróleo pro mundo. Você pensa que um paísinho desse tamanho vai consumir petróleo nessa proporção que eles apresentam aqui na sua participação? Cara, 57 PIB mundial. Sua economia é baseada basicamente em petróleo, com uma porcentagem muito grande do petróleo mundial. Meu irmão, cara, significa que o Kuwait é boladão em petróleo, né? Onde dependem excessivamente desse recurso para essa posição de um PIB muito bacana. Mas eu vou lá na cidade do Kuwait, lá numa cidadezinha, vejo, pô, uma cidadezinha normal, uma cidadezinha bacana. Será que todo mundo aqui tá rico por causa do petróleo? Eu acho que não. A riqueza de um país como esse está concentrada na mão dessas empresas exploradoras de petróleo. Eu vejo poços alinhados, né, se eu for aproximando aqui, eu vejo toda essa mesma construção, né, aquelas torres queimando petróleo. A imagem fica até meio distorcida por causa do calor. O sensor do satélite não consegue fotografar direito. Mas a gente vê as usinas de refinaria, cara. Isso aqui, meu irmão. Deixa eu achar aqui tem algum veículo, alguma coisa aqui, ó. Aqui tem um caminhão. Tá ligado que isso aqui é um caminhãozinho. Um veículozinho menor. Olha, compara. Olha o tamanho desse tonel. Desse container gigante de petróleo, meu irmão. Tem um? Não, tem vários. Só aqui eu vejo 3. Se eu procurar aqui, eu devo ter alguns outros. Aqui tem outro tonelzinho um pouco menor. Mas se eu for olhar nessas outras manchas, meu irmão, o Kuwait tem reservas de petróleo para mundo, tá? Não é para muito, é para o mundo. Tem outra região do mundo que tem tanta reserva de petróleo assim? Talvez na Antártida, talvez no fundo do assoalho marinho do Ártico. Mas são poços de petróleo, são fontes de petróleo que a gente não vai explorar, porque senão vai acabar com o clima do mundo. Então aqui não está com grandes reservas. Então, o petróleo é capaz de gerar muita riqueza. Só com o que gera, né, com o que ele gera, a Arábia Saudita seria, sim, né? Só com o que gera pelo petróleo, a Arábia Saudita seria assim, posição 52 da economia do mundo. Mas o que ele gera, cadê? A Arábia Saudita está em 19º. Então muda bastante a riqueza do país, né? E aí, cara, ele fala aqui nos casos da Guerra do Golfo,
Iraque e Kuwait. Eu não gosto de pensar nessa guerra inicialmente, 1990 e 91, porque existe uma guerra anterior, tá? Essa guerra anterior, ela está acontecendo entre o Irã e o Iraque. Vocês estão no 8º ano, vocês começaram a estudar Guerra Fria. Entre 1947 e 1991, você vê um cenário depois da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos e a União Soviética estão buscando o domínio, a influência global. E como que essa influência acontece? Ajudando, influenciando, incentivando, investindo em países. No caso aqui, o Irã, antes dessa guerra, a guerra do Golfo do Iraque, o Irã aconteceu uma revolução, a gente viu a Revolução Iraniana no quadro populacional. O Ayatollah invade um território do Iraque, dizendo que o território seria deles. Vou mostrar qual o território é. Ó, só para a gente situar aqui a posição, Irã e Iraque. A fronteira dos dois está aqui. O Irã, 1981, 81, a Revolução Iraniana acontece em 79, com esse Ayatollah. 81 começa esse conflito, 80 para 81. E é por essa região que o Irã luta. Alwas. Aqui, você vê que está no território do Irã, sinal que o Irã conquistou. Quando a gente olha no Oriente Médio, alguns territórios estão pontilhados, como na faixa de Gaza, Cisjordânia, porque são territórios de conflito. Aqui esse conflito já acabou. Se houvesse um Google Earth em 1982, 83, essa região estaria pontilhada passando por aqui. O Iraque vinha até aqui. E ele é perdido pela essa guerra contra o Irã, que buscava poços de petróleo e áreas de refinaria nessa região. Ou seja, já é um conflito antes do que a apostila está trazendo aqui. Se a gente for falar dos conflitos de petróleo que tem aqui, meu irmão, vou passar uma semana inteira gravando para vocês. Tá? Então, o que acontece? Por que aqui a gente está falando mais da guerra do Iraque e do Kuwait, chamada Guerra do Golfo, depois dessa guerra do Irã? Porque entre o Irã e o Iraque, os dois guerrearam, mas não mexeram com a exportação de petróleo para o mundo. Agora, aqui, Iraque, Kuwait, 1990 e 1991, sim, eles mexeram bastante na exploração e na exportação de petróleo. Mas eu não vou falar disso agora. Tá? Eu sei que tem petróleo, mas eu quero deixar para as tensões e conflitos, que é o próximo capítulo. Então eu não vou parar aqui para falar de uma coisa que eu vou repetir daqui a pouco. E eu prefiro falar depois, porque tem uma linha cronológica desses conflitos que é importantíssima. Tá? Então nesse caso a gente está pensando na disputa do petróleo, que tem bastante. Tá? Só para a gente pensar que o gasto militar para proteger esses poços de petróleo são fenomenais. Tá? Nesse elemento, a gente tem que pensar que a riqueza gerada pelo petróleo, aliada às relativas baixas de populações, são países com uma população bem restrita, faz do Oriente Médio mostrar um elevadíssimo PIB per capita. Como um país ganha milhões, bilhões com petróleo e a população pequena, aparentemente a população está com muito dinheiro. Mas lembre-se, são empresas. Se eu estou numa sala com 10 pessoas e uma delas ganha 1 milhão por minuto, e eu faço a média entre eles e divido isso entre eles como uma estatística, todo mundo vai ganhar muito. Apesar que eu sou professor, outro é médico, outro é advogado, outro é engenheiro. Ninguém tem um salário de 1 milhão por minuto. E vai equiparar para o alto. Mesma coisa quando a gente fala em Brasília. No Brasil, por exemplo. Brasília é uma cidade com uma renda per capita muito alta, um PIB per capita, porque é onde estão os maiores salários do Brasil. Tribunal Supremo, os assessores, Câmara dos Deputados Federais. Meu irmão, muito salário alto reunido aumenta essa renda per capita, o que não é uma realidade de todo o território. Tá? Isso que tem que ficar claro para vocês. Apesar desse PIB ser muito elevado, de haver uma renda per capita, um PIB per capita bem alto, não quer dizer que o IDH seja igualmente alto, exceto em países muito pequenininhos como o Kuwait, até o Iraque, que apresenta o IDH alto,
Mas lembra, isso é para uma média onde um grupo é muito maior do que o outro. Tá? Então é uma matemática não muito precisa. Como é que eu faço para entender isso? Professor, então como é que eu sei? É só ver o histórico de conflitos. É só ver, poxa, por que tem tanta riqueza e ao mesmo tempo tem tanta guerra? Né? Sinal que alguma coisa não está certa. E essa coisa é a disputa pela posse dessa riqueza. Então, apesar, entretanto, ter assim um elevado, aqui ele vai estar falando isso, ocorre na grande parte dos países do Oriente Médio um abismo entre essa elite, que vai ter lá o helicóptero de diamante, a Ferrari banhada a ouro. Né? Tô viajando aqui, desculpa, me empolguei. Em compensação, boa parte da população está vivendo num ambiente com baixos recursos naturais, com um bioma que não é muito rico, né, com poucos recursos hídricos. Então, a população em geral sofre com essa disparidade entre a elite do petróleo e a realidade de grande parte da população do Oriente Médio. Tá? O que é triste de pensar, que essas relações econômicas, então, traduzem um poderio que é centrado à mão de poucos, tão bonitos, lindos no meu coração. Apesar dessas diferenças econômicas, há a Liga Árabe de países ligados ao petróleo que buscam uma soberania em relação ao mundo árabe, ligado ao islamismo, que fala árabe, que se comunica em árabe, que a maior parte da população está ligada ao islamismo, com a maior parte da população muçulmana. Tá? Então eles se ajudam mutuamente. Tá? São países que cooperam bem integrados. Por exemplo, o Sudão, 2019 para 2020, sofreu um golpe. Governo destituído. Se você botar no Google aí como é que está o Sudão o bicho está pegando fogo. País onde o norte, né, teve até a separação em 2014 para 2015, criaram um novo país, Sudão do Sul, pela rixa entre muçulmanos e cristãos no país. Os cristãos estão no sul, os muçulmanos estão no norte, criaram um outro país. Esse norte está sendo apoiado pelo mundo árabe. Então veja Egito, Arábia Saudita, Tunísia, enfim, Irã, apoiando, mandando equipamentos, mandando coisinhas para eles guerrearem com o Sudão do Sul nesses anos que houve um conflito. Tá? Tanto é, a pessoa está viajando. Não, meu irmão. Ih, o Google Chrome saiu aqui. Deixa eu atualizar aqui. Ó. Ih, obrigado, Google Earth. Ah lá, consegui carregar. Voltou. Voltou? Voltou. A África, só para a gente situar, perto do Oriente Médio, Egito, Sudão e o novo país, Sudão do Sul. Região em conflito? Tá aqui pontilhada, como eu falei, esses mapinhas aqui do Google ficam não tá pontilhado desse jeito, significa que o bicho está pegando, tá? E a região de Abei é uma região de disputa entre o Sudão e o Sudão do Sul, aonde o Sudão está sendo apoiado pela Liga Árabe, tá? Arábia Saudita, Irã, Iraque, essa galera toda, Turquia, está colaborando, né, literalmente, com o equipamento militar, com as arminhas do Sudão, que não é um país muito provido, né, de um exército bacana. Né? Então, existe uma forte conectividade por essa cultura, pelo idioma ser o mesmo, idioma árabe. Tá? Então, olha que bonitinha, os membros da Liga Árabe. Tá? Continuando, além do petróleo, tem outros. O que? Dificuldade de plantar. Área de cultivo de olivas na costa do Mar Egeu. Mar Egeu está falando do marzinho aqui do leste do Mar Mediterrâneo. Clima, Mar Egeu aqui, ó. Clima Mediterrâneo. Lembra lá do sexto ano. Inverno chuvoso, verão seco. Inverte uma condição natural que a gente vê comumente nos climas. E aí, aqui, já no pezinho, né, da Turquia na Europa, né, aquela tristeza que eu falei para vocês da Turquia querer ser União Europeia, é porque isso aqui é fragmentado. Né? Se a Grécia fosse ligada aqui, essa região toda cheia de ilhas, né, do Mar do Egeu, seria muito mais europeia do que é apenas com a ligação de Istambul. O que tem, que predomina nesse litoral? Indo até Tel Aviv. Chegando na faixa de Gaza, a gente vê que isso aqui começa a ficar meio
amarelão. Não tem uma agricultura muito eficiente. Algumas áreas a gente vê até uns campos rurais aqui, mas, cara, é nítido. Se você vê o mapa como eu estou vendo aqui, a coloração mudou conforme a gente chega aqui na península de Sinai. Sinal que o clima aqui já está muito mais árido, mesmo sendo próximo ao mar Mediterrâneo, tem uma influência do deserto, tá? E aí o que eu vejo nesse bioma? Um bioma que favorece o cultivo de determinadas culturas. Como é que o livro está botando aqui pra gente, ó. Muito pastoreio, né? Animais como cabras que aguentam bastante a aridez, né? Camelos, não precisa nem dizer, dromedários, que aguentam bem os climas semiáridos e se alimentam das plantas xerófilas, aquelas plantas que aguentam a seca, mas a agricultura subsistência que precisa de um irrigamento controladíssimo. Se eu tenho um clima que não é muito úmido, com certeza eu dependo dos poucos recursos hídricos. Se a chuva não cai com quantidade suficiente o ano todo, a gente precisa estabelecer algumas áreas de cultivo. E aí é muito, muito, muito visível, né, no rio Tigre e Eufrates, a coloração paralela ao rio desses campos rurais, onde a irrigação do rio Eufrates permite, dentro do deserto, né, dentro do deserto da Síria, uma grande área rural. E aí, em todos os rios da região, se eu ver aqui para o rio Tigre, é a mesma coisa. Ao lado do rio Tigre, né, Carlabur, tem outro nome aqui, o rio Tigre está por aqui também. Enfim, áreas rurais. Tá? Então eu dependo muito dessa existência. Na verdade, o rio Tigre está aqui, né? Tô vendo no lugar errado mesmo, desculpa. Esse aqui é o rio Tigre. Mas é a mesma tendência, tá vendo? Eu vi um outro rio que tem a mesma característica. É um rio correndo no deserto, a galera aproveita no seu lado para plantar. Não é à toa que esse vale do rio Eufrates e rio Tigre é onde o ser humano basicamente descobriu como plantar, né? Que botar sementinha no chão vira plantinha, a nossa revolução agrícola. Quando o ser humano descobre, né, que ser sedentário pode rolar se você consegue produzir a sua comida. E essa região é muito importante para isso. A Mesopotâmia toda cresceu baseada nessa descoberta da agricultura, próximo a esses grandes rios. Nesse caso, o clima aqui próximo ao Mediterrâneo favoreceu um outro tipo de cultura que são dos garrigues, né? Que a gente pode pensar em tâmara, azeitona, noz, damasco, frutas que aguentam um clima semiárido. Já nas áreas de irrigação, irmão, céu é o limite. Tu pode plantar o que você quiser, desde que você prepare o solo ou proteja da radiação solar, controle a temperatura, você pode plantar do que quiser, tá? Já vindo para o Irã, lembra que a gente falou nisso há um tempo, o Irã é muito vazio, é muito vazio. São áreas desérticas no seu interior, com poucas cidades expressivas. Cidades essas que estão localizadas em áreas onde tem petróleo, onde tem gás, onde tem algum recurso que vale a pena ficar lá. Porque senão, a população do Irã seria represada. Né? Por que represada? Porque está isolada, está fechada nas margens do Mar Cáspio. Você vê aí a coloração verdinha de um país que é bem árido. Quando você aproxima das cidades, né, toda essa região litorânea, meu irmão, mesmo padrão, plantações. Ah, por quê? Os caras estão regando com água salgada do Mar Cáspio? Não, gente, lembra que o Mar Cáspio é um mar com uma salinidade muito baixa. Então dá para irrigar com a água dele. E ao mesmo tempo que eu tenho umas regiões montanhosas onde alguns rios correm descendo a montanha, olha lá, Chaluz, um riozinho ao lado aqui da estrada, que quando chega às planícies litorâneas vai ser usado para irrigação também. Então, aonde tem água, a galera aqui deu um jeito de plantar. Você olha a Arábia Saudita, desertão. População planta, a população usa aquele sistema de irrigação de lençol freático. Eu acho que eu mostrei para vocês há um tempo atrás já, acho que na primeira área falando de Oriente Médio, onde a galera achou lençol freático. E esses discos, né, que parecem OVNIs pousados, na verdade são fazendas, tá? De pivô de irrigação. Isso aqui é tipo um relógio, né? Um ponteiro de relógio fica girando, jogando aguinha no meio do deserto, para a galera plantar, tá?
Então, meu irmão, a gente dá um jeito, tá? O Oriente Médio conseguiu várias maneiras de explorar a agricultura, tá? Então, tem. Já na mineração, é um pouco menos, tá? Algumas regiões só que tem uma posição interessante, tá? Ó, 3 dos 5 maiores produtores do planeta de petróleo estão lá. Então, na mineração, a gente pensa basicamente no petróleo. Além do petróleo, a gente tem outras reservas como carvão mineral, mas é bem pouquinho, mais minerais metálicos. Aí que a gente vai lá para a Turquia, algumas regiões do Irã. Lembra que eu falei que o Irã, onde é interessante, a galera ficou produzindo, e o Irã, na parte central, tem minério de ferro, tá? Então, não é só de petróleo que vive o Oriente Médio na mineração, tem outros. E fechando a parte de exploração de recursos e de produtividade, sem contar com o terceiro setor da economia, né, comércio e serviços, indústria aqui é pouco, tá? São produtores primários de commodities, de petróleo refinado, de metais, de carvão, de gás. Eu recomendei para vocês um documentário chamado Por Dentro do Estado Islâmico, quando conta, né, até que a gente vai falar no próximo encontro sobre a ação desse grupo fundamentalista, onde o secretário de comunicação deles está dirigindo um Toyota Hilux, que é um carro de tecnologia estrangeira, que é produzido fora, usando um óculos Ray-Ban e um casaco, acho que da Gap. Um negócio assim. Nada produzido ali, tudo é levado para ali. Então, indústria de bens de consumo, de bens de produção, é bem pouquinho, tá? Um país que está relativamente interessante na indústria é o eixo entre Israel e a Turquia, tá? Que vem falando aqui, mas, meu irmão, bem pouquinho. O resto, indústria ligada a petróleo, refinaria, exploração, prospecção, né, que é para perfurar. De resto, é bem simples, não tem uma industrialização bacana, tá? E aí você vê, principais setores industriais por país: Israel, químico, aeroespacial, cosméticos. Não é um tipo de produção muito grande. Por exemplo, Israel produz muita maquiagem. Então é algo muito específico, tá? Esse tipo, mesmo tendo aqui, não quer dizer que produza muito. São países de industrialização pequena. Então, vamos pensar aqui, ó. A tabela a seguir apresenta os principais setores empresariais da indústria dos países do Oriente Médio. De acordo com a tabela, é possível observar que os países apresentam características industriais para abastecer o mercado interno ou externo. Justifique. Com certeza você tem que pensar no mercado externo. Porque se ele está produzindo bens industrializados ligados a cosmético, aeroespacial. O aeroespacial, tu acha que eu vou vender para as pessoas? Não, isso exporta tecnologia. Farmacêutico, eu crio um laboratório, eu faço um remédio, eu vendo para o mundo. Não vou vender só para o meu país, tá? Mesma coisa, beneficiamento de alumínio importado dos Estados Unidos. Os caras fazem melhoramento dos Estados Unidos ligado a outro país, tá? Então, não. Justificar, então a gente pode pensar assim, ó, os países apresentam características produtivas voltadas para o mercado externo. Possível observar que isso devido às indústrias da região serem manufaturadas e especializadas em cosméticos e eletrônicos como os aeroespaciais de Israel. Tá? Então isso é exportado. 2. Pesquisar. Cara, lógico que a gente não vai pesquisar, mas vamos comentar. Quais países importam produtos do Oriente Médio? Depois registre em seu caderno. Legal, tá. Já está falando aí, por exemplo, alumínio, tá? Temos petróleo, o mundo todo compra o petróleo dos caras, mas basicamente a gente tem que pensar na Europa, nos Estados Unidos e na China como os principais compradores dos beneficiados do petróleo, como gasolina, querosene, o próprio asfalto, tá? O gás. Então isso é o que os países compram do Oriente Médio em grande quantidade. Beleza? É o que faz o PIB deles ser bem focado no petróleo. Suave? Setor terciário,
setor ligado a comércios e serviços. Então, historicamente, a gente sabe como uma região de passagem, como uma região que está ligando o Ocidente ao Oriente e de quebra aí tem uma ponte para a África. Com certeza o setor de comércios é muito importante para os caras, principalmente de produtos especiais, né, de especiarias, de tapeçaria mesmo, tapete persa. Nossa, é caro demais. Um tapetinho desse, quando chega aqui no Brasil, tá valendo aí dezenas de milhares de reais. Às vezes o cara lá vende baratinho, mas até chegar aqui é algo muito específico, tá? Nesse caso, eu estou falando de um produto manufaturado, não é de uma indústria. Então a produtividade é lenta. Principalmente esse tapete persa, demora muito a ser produzido. Então não é algo que consegue atender uma grande demanda. Não estou produzindo que nem a China para todo o mundo. E sim para um mercado muito restrito. Mas um mercado fiel, um mercado que sempre compra. No caso, por exemplo, de frutas secas, Natal está chegando e o mundo todo vai comer a tâmara, damasco, uvas cristalizadas, passas. Isso é muito produzido por eles. Tá? São produtos que são estocados e comercializados para exportação. Beleza? No entanto, nas últimas décadas, além da diversificação do comércio, o Oriente Médio tem promovido a diversificação no setor terciário como um todo. Então lembra, o comércio é parte do setor terciário. Eu vou ter ainda a seção de serviços, que aí vai englobar segurança, comunicação, saúde, enfim, educação. Como um todo, num cenário global, isso não é só privilégio do Oriente Médio, não. O mundo todo está vendo o setor terciário como um setor crescente. Prestação de serviços, tecnologia da informação, engenharia, arquitetura, tá? Isso vem crescido no mundo todo. Então não é só no Oriente Médio que o setor de serviços do setor terciário da economia cresce não, tá? Mas, quando a gente vê essas fotinhos aqui, a gente sabe que o Oriente Médio tem crescido muito em turismos, nas áreas de balneários. E a gente visualiza essas imagens azulzinhas aqui no litoral do Oriente Médio de Dubai, Catar, não, hotéis gigantescos, né? Condomínio e um grande hotel. Isso aqui gera uma renda para a região interessante, mas é um turismo crescente, tá? Bahrein, por exemplo, também, Catar, tem investido muito nesse turismo de alto custo. E aí a gente vê influenciador digital, jogador de futebol, né, cantor, galera viajando para lá e ostentando bastante, beleza? Então isso vem crescido, mas é um mercado restrito. E eu não vou agora passar as férias já em Dubai porque o dólar está absurdo. Então isso é para um mercado muito restrito, tá? Não é qualquer um que vai conseguir viajar para lá, apesar de ser um mercado crescente em expansão, tá? Catar, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, entretenimento, tem a central da Ferrari, onde tem a Fórmula 1 no Oriente Médio. Irmão, um bilionário investimento para você ter essa atratividade. Não é à toa que em 2022 estádios de futebol com ar-condicionado no deserto. Lá fora vai estar fazendo 50 graus, dentro do estádio 20, tá? Então isso vem crescido e vai crescer mais nos próximos anos, ligados mais ao sul da Península Arábica. No continente, né, no Oriente Médio, Irã, Iraque, isso não é tão exacerbado, exceto por um tipo de turista, tá? E nem tem aqui, bom que eu vou poder falar para vocês. É o turista que está indo para uma cidadezinha chamada, deixa eu chegar aqui, Jerusalém, o berço das religiões, né? Jerusalém da fora dessas regiões balneárias é a maior atratividade turística do Oriente Médio. Né? Quem migra, quem peregrina para Jerusalém, ou porque é judeu, ou porque é cristão, ou porque é muçulmano, tá? Uma região que atrai bastante visitantes do mundo todo. Porém, as tensões e conflitos não favorecem essa ampla a ligação turística de Jerusalém. Né? Tem uma galera que tem. Eu teria medo de ir para Jerusalém, medo de Homem-Bomba, nas paradas explodirem lá, porque
uma região que corriqueiramente a gente vê essas ações acontecendo, tá? Então, ó, bacana, falei bastante aqui, a gente está com um tempo bom de aula, e aí continuei nesse tema, na segunda parte aqui desse capítulo, fazendo os exercícios, falando aqui do finalzinho no próximo vídeo. Valeu, galerinha, bons estudos!